Agora vamos conhecer a função 4 do cronômetro PhotoGate Timer Lite. A função 4, o cronômetro irá medir o tempo entre passagens no sensor 1. Então, ele pode medir 2 passagens, 3 passagens, 4, até 30 eventos de passagem na frente do sensor. E ele também pode fazer, ele faz a medição parcial. Então, nós vamos observar na demonstração que ele mede, por exemplo, se eu quiser fazer 10 medidas, ele vai apresentar, quando passar a décima, ele vai apresentar no display o número 11. O 11 seria a 11ª passagem que ainda não ocorreu. Então, nesse momento, você pode dar o stop e ele vai apresentar as 10 passagens. Então, poderiam ser 3 passagens. Então, se eu queria medir 3 passagens, é quando o cronômetro apresentar o número 4. Então, eu, com o dedo, posso parar, clicando em stop, apenas com 3 passagens, quando o cronômetro atingir 4 medidas. Então, o funcionamento dele é esse. Ele vai medir o tempo de passagem no sensor 1, entre uma e outra passagem, de forma incremental. Então vamos aqui observar o funcionamento dessa função, nessa demonstração. Então ligamos o cronômetro, selecionamos a função 4. Então aqui já está selecionada a função, o LED Stat fica laranja sem piscar, porque ele ainda não está em modo standby, nem de medida. Então clicamos em Start, ele entra em modo standby, começa a piscar o LED Stat. Nesse momento podemos utilizar a bobina, caso seja necessário, para segurar algum objeto durante o experimento. Clicamos novamente em Start, ele entra em modo de medida, trocando para cor verde o LED Stat e fica piscando. Então nesse momento vamos passar o dedo na frente do sensor 30 vezes. Então podemos observar que ele irá fazendo a medida até o número 31. Então ele mediu 30 passagens. Então acessamos a memória clicando e segurando por 2 segundos no botão Start. Então aqui nós temos os 30 tempos de forma incremental. Então, para sabermos o tempo de passagem de cada uma das passagens, é só diminuir o tempo 1 pelo tempo anterior, então sabemos o tempo de passagem. Aqui vamos fazer uma passagem parcial. Então medimos 10 tempos. Quando chegou em 11, eu dei o stop. Então aqui eu tenho 10 tempos de medida. Então podemos fazer a medida parcial também. Não precisa necessariamente medir os 30 tempos. Nessa função, caso seja feita a medida parcial, é necessário clicar em stop ao final da quantidade de passagens que o usuário quer fazer. Então, se ele quer medir 10 tempos, se o experimento exige somente 10 tempos, então quando chegar em 11, clica em stop, ele já mediu os 10 tempos. Poderia ser 3, então quando chega em 4, clica em stop, medir 5 passagens, então quando chega o cronômetro mostra 6, a gente clica em stop e aí nós temos o tempo de 6 passagens.